Boa noite, queridos amigos. Hoje a gente vai, então, falar do nosso capítulo do Evangelho, capítulo 25, Busquem e vocês encontrarão. No item 1 do Evangelho, fala: peçam e vocês receberão, busquem e vocês encontrarão, batam a porta e ela se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha. E para aquele que bater a porta, ela se abrirá. Quando fizemos essa primeira leitura, uma breve leitura desse capítulo, no item 1, nos dá a impressão que tudo que nós pedirmos, que tudo que nós quisermos, que tudo que nós desejarmos, nós iremos conseguir. Peçam e vocês receberão. Mas será que tudo que pedimos, que tudo que queremos, nós vamos receber de Deus em nossas preces? Quantas vezes em nossos pedidos tivemos aquela reflexão: por que será que eu não fui recebido meu pedido? Aqui eu trouxe uma imagem, então, de uma família, mas ela pode simbolizar só o pai ou só a mãe, tá? Continuando no item 1, vai mencionar que qual homem dentre vós que dará uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Então a gente pode fazer essa reflexão: quantas vezes nossos filhos pediram coisas e a gente, então, se recusou, a gente fez um filtro do que era melhor para eles, Nem tudo que eles pedem, por mais que a gente os ame, a gente não dá. Por quê? Porque nós, mesmo com todas as nossas imperfeições ainda, nós sabemos o que é melhor para eles. E assim é Deus. Então, muitos pedidos que nós fizemos e não recebemos é porque, se nós fizemos o nosso esforço, fizemos a nossa parte e não recebemos, é porque não era bom para a gente. Porque Deus, sendo extrema bondade, não ia se enganar. Se nós, que ainda somos imperfeitos, temos um desejo incessante de fazer o melhor por nossos filhos, quanto mais Deus. Então aqui fala: ora, se sendo mal como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que estás no céu, dará os verdadeiros bens para aqueles que pedirem. Então aqui vem duas perguntas para nós, para que a gente possa fazer uma reflexão, Até faço o convite, se alguém quiser, então, vir aqui. Será que eu estou, então, sabendo pedir? Será que os meus pedidos estão dentro dos verdadeiros bens que Deus gostaria que eu pedisse? Estarei pedindo as coisas certas? Outra pergunta: será que se eu pedir riqueza, se eu pedir poder, se eu pedir sucesso, será que isso Deus vai me dar? E será que esses são os verdadeiros bens que está no Evangelho, que Jesus se refere? Quais são os bens que nós precisamos adquirir, porque são bens que nós vamos levar? Precisamos adquirir aqueles bens que são espirituais, aonde eu possa, através de reencarnações, estar com eles.
Então, aqui vem aquela pergunta, será que os verdadeiros bens são os bens terrenos? Então, a gente já está compreendendo que não. Eles fazem parte, mas eles não podem ser a prioridade. Fazer a nossa parte, como fala no Evangelho, é tudo o que estiver ao nosso alcance. Então, o primeiro passo é o esforço. Nada é fácil. Quando a gente pensa, quando eu começo a pensar que a minha existência vai ser fácil, eu vou me iludir, eu vou me frustrar. Porque a nossa existência aqui é uma escola. E uma escola não é fácil, né? Tanto quando a gente está no fundamental, quando está no ensino médio, quando está na faculdade, ela é dolorida, ela é sofrida, mas depois a gente vai receber os resultados. E assim é aqui na nossa vivência. É difícil, mas a gente precisa ter esforços para poder pedir com razão para a espiritualidade. Eu estou fazendo a minha parte. E a espiritualidade, então, com isso, vai poder nos ajudar. Porque também a gente precisa estar conectado com a espiritualidade maior. A minha sintonia, eu também tenho que trabalhar ela. Eu tenho que ver aonde que eu estou me sintonizando. Eu preciso estar equilibrada. Eu preciso ter uma harmonia nos meus pensamentos, para que eu possa estar bem sintonizado. Claro que com o passar do dia, nós temos nossos desequilíbrios, altos e baixos, mas eu preciso ter momentos também equilibrados. Então, o esforço real, ele desenvolve a intelectualidade e, na sequência, a moralidade. Deus vai nos ajudar, mas nós precisamos fazer a nossa parte, sempre. Precisamos também do trabalho, né? Então, o trabalho, ele é necessário. Sob o ponto de vista terrestre, buscar e achareis é semelhante à ajuda de que o céu te ajudarás. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Mas também a gente necessita da dedicação. E a dedicação, a gente vê, a gente precisa dela colocar em todos os instantes. Mesmo naquelas coisas que a gente não gosta muito, porque a gente tem aquelas coisas favoritas que a gente prefere mais fazer. Mas também a gente precisa pôr dedicação nelas, porque a gente precisa fazer a nossa parte. Então, no trabalho, a gente precisa se colocar no lugar do funcionário que eu estou, eu também preciso me colocar no lugar do empresário que está ali pagando o meu salário. Porque se eu estiver como empresário, eu vou querer que o funcionário trabalhe, seja merecedor, tenha o mérito do salário. E se eu estou funcionário, eu vou querer, então, que o empresário, que o meu patrão, honre com seus compromissos para comigo, mas eu preciso fazer a minha parte, ambos precisam fazer a sua parte, para que tenha essa parceria. Então, eu tenho que cuidar dos meus conceitos. Se eu estou empresária e eu tenho o pensamento de empresária, mas e quando eu estou como cliente? O meu conceito tem que ser o mesmo. Então, na dedicação, Deus vai nos inspirar. Deus vai movimentar a espiritualidade amiga para nos ajudar. Deus vai nos orientar, vai nos fortalecer, vai nos sustentar moralmente e espiritualmente. Para que eu possa, na minha caminhada, ter êxito.
Então, os nossos pensamentos, eles são fundamentais para que a gente possa estar bem sintonizado com a espiritualidade maior. Porque o nosso benfeitor, nosso anjo da guarda, ele precisa nos ajudar, mas a gente precisa estar conectado. Nós temos um desejo incessante do melhor. E isso é bom, porque esse desejo incessante, ele conduz o homem a descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência e através também das pesquisas, a sua inteligência aumenta. Então, a sua moral se depura, e aí, no primeiro momento, ele vai suprindo as necessidades do corpo. Mas depois, com o desenvolvimento da intelectualidade e da moral, ele vai buscar suprir as necessidades do espírito. Ele não vai buscar apenas o alimento material, mas ele já vai em busca do alimento espiritual, que vai levá-lo à evolução do progresso. Mas se eu não fizer a minha parte, se eu não me esforçar, nada disso vai cair do céu. Por isso o Evangelho diz: busca, trabalha, te esforça, te empenha, e tu vais achar. Ajuda-te que nós aqui te ajudamos também. É isso que a espiritualidade aguarda da gente. Que a gente faça a nossa parte para que eles possam nos ajudar. A espiritualidade, ela vai nos inspirar, ela vai nos ajudar, mas ela não dá as coisas prontas para nós. Porque se ganhássemos tudo pronto, nós não iríamos nos esforçar, né? Não teríamos mérito em nada. E não iríamos progredir. Continuaríamos ignorantes, porque ganharíamos tudo da espiritualidade. Nós não sairíamos da ignorância porque não houve esforço. Não houve progresso, não teve o desenvolvimento das nossas potencialidades. E como que eu desenvolvo as minhas potencialidades? Eu preciso vivenciar. Por que a gente aprende mais com as dificuldades do que com as coisas alegres, né? As melhores coisas, mas a gente aprende mais com as dificuldades. A gente tem um aprendizado maior, a gente se esforça mais para passar por aquele desafio. No item 2 do Evangelho, do capítulo 25, fala da importância da reencarnação. Então, a humanidade, ela progride porque somos nós que continuamos reencarnando e sempre trazendo o aprendizado anterior. Imagine se nós não trouxéssemos esse aprendizado. Se a gente reiniciasse sempre, tivéssemos que aprender sempre aquilo que a gente já aprendeu numa existência anterior. Então, nós estamos sempre crescendo intelectualmente e moralmente. No item 3, eu estou passando assim por item o hábito de fazer estudo, tá? Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho, do corpo, seus membros estariam atrofiados. Vocês já notaram que nosso corpo não foi para ficar parado, né?
Muitas vezes eu posso trabalhar e me aposentar e tá tudo bem. E aí me aposento e começa a aparecer aquelas dores cá, uma doença lá, meu corpo parou. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado do instinto animal. Por isso lhe fez do trabalho uma necessidade. E lhe disse: procuras e acharás. Trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho das tuas obras. Delas terá o mérito e serás recompensado segundo as tuas obras, segundo o que tiveres feito. Então, se nós ganharmos tudo da espiritualidade, se a gente der tudo para os nossos filhos, que mérito eles terão, que mérito nós teremos? Como é que a gente não vivenciou aquilo para adquirir? No item 5, sob o ponto de vista moral, as palavras de Jesus significa pedir a luz que deve clarear os nossos caminhos. Bens espirituais e não só bens materiais, porque a gente necessita também de bens materiais. E ela vos será dado. Pedi a força de resistir ao mal e a tereis. Pedir a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar. Então, vocês vejam como é importante as nossas preces. Eu costumo pensar que a prece é o nosso suporte 24 horas, que nós temos acesso a ela o tempo que a gente quiser. De manhã, de tarde, de noite, não importa a hora que seja. É o nosso suporte 24 horas. A força para resistir ao mal. Quando a gente lê essa palavra, como assim a força de resistir ao mal? Será que não é melhor me tirar desse mal? Não é? Muitas vezes a gente pede isso. Ai, Deus, me tira de perto dessa pessoa, porque ela me faz mal. Me tira desse lugar, que esse lugar me faz mal. Mas olha, pedir a força para resistir ao mal que eu estou pensando que tem. Então, a força, né, não é livrar daquela situação, porque eu preciso vivenciar ela, eu preciso passar por ela, porque todo processo é um aprendizado. Se eu não vivenciar ela, eu não aprendi. Se eu for livrado daquela situação, eu não aprendi. Então, a gente pede força para passar por aquilo. Não fugir dela. Pedir bons conselhos. E aí, como é que eu vou receber esses bons conselhos se eu não estiver sintonizado com a espiritualidade? Eu tenho que fazer a minha parte. Preciso fazer a minha parte. Eu tenho que ajudar a espiritualidade, colocar para ela que eu estou ali atenta, que eu quero receber esses bons conselhos, porque não é só pedir, vocês viram ali, não é só pedir. Eu preciso fazer a minha parte. E aí? A espiritualidade, ela nos auxilia na conquista do necessário e não do supérfluo. Que muitas vezes a gente pede mais do que o necessário. Mas a espiritualidade amiga, como sabe o que é melhor para a gente, ela vai nos mandar o necessário. Então, no item 7, relata que Deus conhece todas as nossas necessidades e as atende segundo o necessário. Mas homens sempre insaciáveis que ainda somos, em nossos desejos, nem sempre a gente se contenta com o que tem. Então, o necessário
não lhe basta. E aí ele vai buscar o supérfluo. São nossas escolhas. As nossas escolhas, nós podemos viver razoavelmente bem ou razoavelmente mal. Então, é nesse caso que a espiritualidade não terá como ajudar, e entrega a própria sorte. Porque nós temos nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que quisermos só, nós vamos responder por elas, claro. No item 8, fala, observai os pássaros do céu. Fala que a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar os bens que ela fornece, segundo as leis de justiça, da caridade e do amor ao próximo, hoje não é o que acontece. A terra produz o necessário para todos nós, mas por que há tantas misérias? Então, fica uma reflexão. Então, o supérfluo de um seria o necessário do outro. Então, não haveria pobreza, não haveria dificuldade, não haveria desigualdades sociais. A espiritualidade nos mostra que as desigualdades sociais, elas não são causadas por Deus. Elas são causadas pelo homem, que ainda deixa que predomine nele o egoísmo e o orgulho. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro. Não ajunteis tesouro na terra, porque estes são perecíveis. E aí, quando a gente fala em tesouros, a gente, então, lembra em virtudes, né? Que nós precisamos adquirir os bens espirituais. Então, não ajunteis tesouro na terra, porque estes são perecíveis, mas formais tesouros no céu, porque estes são eternos. Este nós vamos levar. Este vão nos acompanhar por todas as nossas existências. Não deem mais importância aos bens materiais e sabeis sacrificar os bens materiais em favor dos bens espirituais. É dizer, eu tenho que trabalhar pelos dois, sim. Estou na terra, estou no mundo, preciso viver no mundo, mas não ser do mundo, não deixar que o mundo me domine. Continuando no item 8, relata no Evangelho que não é com as leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração do homem, o egoísmo as prevalecerá sempre. Nós que estamos aqui estudando a doutrina espírita, temos o compromisso de trabalhar a vivência do Evangelho em nossas vidas. Trabalhar o amor, trabalhar a caridade em nós. É difícil bastante, porque nós ainda somos bastante imperfeitos, mas precisamos trabalhar mais e cada vez mais. E nunca acharmos que somos incapazes, que nós não vamos conseguir, que vai ficar para a próxima reencarnação. Porque às vezes a gente fala, pensa, essa situação eu vou deixar para a próxima. Próxima existência eu encaro. Não é? Às vezes a gente fala isso.
Iremos conseguir sim, com esforço, trabalho e dedicação, tudo que nós quisermos. Principalmente os bens espirituais. Nós temos o compromisso de sair dessa existência melhores do que aqui chegamos. E só iremos conseguir isso nos ajudando, trabalhando, fazendo a nossa parte, nos esforçando. Deus vai nos ajudar, principalmente se Ele perceber o nosso esforço, a nossa dedicação. Mas se nós nos considerarmos vencidos, incapazes, aí será bem mais difícil. No item 9, não vos inquieteis pela posse do ouro, que é a mesma coisa. É não alimentarmos apenas o desejo incessante de ter bens materiais, mas trabalharmos a conquista pelos bens espirituais. Confiar na providência divina, cumprir o nosso dever para com Cristo, para com o nosso compromisso aqui na Terra. Qual é o meu compromisso aqui na Terra? Não pode ser vago. Termos o pensamento de dividir, pensamento de fraternidade para com todos. Aqui, eu coloquei terreno fértil para o Evangelho. O que seria o terreno fértil para o Evangelho, né? Nós estamos em momento de provas e expiações, numa transição para regeneração. Nós estamos, cada um no seu momento. Então, a doutrina espírita, ela nos orienta que a gente não deve impor a alguém a doutrina, né? Mas nós temos, sim, o convite do Evangelho. Quando a gente acha necessário, então, a gente convida aquele irmão para conhecer o Evangelho de Jesus. Mas se aquele irmão não quiser ouvir, está tudo certo. Porque cada um de nós está no seu momento. Então, nós vamos chegar, cada um tem o seu momento de ouvir a palavra de Jesus. Hoje eu posso não entender, não querer ouvir a palavra de Jesus, mas eu vou ter o meu momento. Então, a gente deve respeitar esse momento de cada um. E nunca impor, mas fazer o convite. Aqui eu tenho a parábola, que é de um autor desconhecido, do sábio e o turista. Certamente a maioria de vocês já o conhece, mas acho que tem tudo a ver com a nossa reflexão de hoje, né, do que a gente vai levar a nossa passagem aqui. Conta-se que no século passado, um turista americano foi à cidade do Cairo, no Egito, com o objetivo de visitar um famoso sábio. O turista ficou surpreso ao ver que o sábio morava num quartinho muito simples e cheio de livros. As únicas peças de mobília eram uma cama, uma mesa e um banco. Onde estão os seus móveis? Perguntou o turista. E o sábio, bem depressa, olhou ao seu redor e perguntou também. E onde estão os seus? Os meus? Surpreendeu-se o turista. Mas estou aqui só de passagem. Eu também,
A vida é somente uma passagem. No entanto, alguns vivem como se fossem ficar aqui eternamente. E esquecem de serem felizes, concluiu o sábio. Então, se a cada dia nós pensarmos que aqui é uma passagem, que nós precisamos levar bens espirituais, esses vão nos acompanhar. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Aí, a gente começa, então, a trabalhar a importância de fazer o bem. Como a gente se sente bem quando faz o bem. Quando a gente vê alguém feliz porque fizemos o bem, aquilo é muito gratificante. E parece até que a gente fica mais feliz que a pessoa que recebeu. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Expressou sabiamente o líder espiritual Mahatma Gandhi. Com outras palavras, refletiu a missionária Madre Teresa de Calcutá. O que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela o oceano será menor. Então vocês vejam a visão. O que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano será menor. Então, se cada um fizer a sua parte, por menor que ela seja, todos juntos somos força. Ensinou como primeiro mandamento Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que esses pensamentos têm em comum? A importância de fazer o bem. E dentro deste espírito de solidariedade e de compartilhar esse sentimento maior, capaz de transformar vidas, renasce a esperança de um mundo melhor. A esperança não pode acabar. Pesquisas mostram que ajudar o próximo pode proporcionar muitos benefícios. Além de alimentar o espírito de sentimentos positivos, ajuda a combater a depressão, a combater a ansiedade, entre outros males que comprometem a saúde. Pelo simples fato de trazer maior bem-estar. Muitos podem se perguntar, por onde começar? Atribuindo falta de tempo para se dedicar a um trabalho social. Ou ainda falta de recursos. Porém, como orientam os bons espíritos, para praticar o bem, não é preciso grandes ações. A gente viu ali. Nem mesmo ir muito longe. A oportunidade pode estar mais próxima do que se imagina. Pode estar ao seu lado, pode estar no ambiente em que vive, ou até mesmo dentro do próprio lar. Então, fazer o bem é a nossa oportunidade que nós temos a todo instante, numa parada de ônibus, dentro de um ônibus, num mercado, enfim, em toda situação.
Não precisamos estar dentro só de uma casa religiosa para fazer o bem. A gente pode fazer o bem em todos os lugares que a gente estiver. A gente deve. O homem de bem, do Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, que pratica a lei de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Quando a gente interroga a nossa consciência, eu já estou começando a minha reforma íntima. Na sua maior pureza, se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Então, olha a visão, ser útil. Precisamos ser útil. Se ninguém tem do que se queixar de você, enfim, você fez aos outros tudo aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. Essas reflexões revelam o valioso significado para aqueles que escolhem se dedicar ao caminho do bem. Norteando seus passos na verdadeira felicidade, que é poder se tornar alguém melhor e fazer a vida de alguém mais feliz. Chico Xavier relata que o amor e caridade têm um grande poder, capaz de transformar o egoísmo que impera no mundo e que causa tanto sofrimento. Vale a pena pensar, tentando encontrar sua própria fórmula para fazer a diferença no planeta. Fazer o bem faz bem. Que nós possamos fazer o bem, se sentir útil em todos os lugares, aproveitar a oportunidade, porque a espiritualidade ela está aí, esperando que a gente entenda aquela oportunidade que ela está nos passando. Mas a gente precisa estar sintonizados. Obrigada. Boa noite.